dia, queridos alunos encarregados de educação. Eu sou a professora Leonara Lopes e para o dia de hoje nós teremos uma aula de revisão da disciplina de Psicologia da 12ª classe com o tema Atitudes. Hoje em dia, ouve-se muito falar em linguagem de senso comum que atitudes referem-se à forma como nos comportamos diante de alguma situação. Vamos começar por definir também, de acordo com a psicologia, o que são atitudes. As atitudes são predisposições aprendidas, caracterizadas de acordo com a forma como nos comportamos diante de determinada situação ou contexto. As atitudes não são observadas diretamente, mas sim pelo comportamento de um indivíduo. Ainda também podemos dizer que as atitudes formam-se no processo de socialização primária, através da influência que recebemos da família, da educação e de outros grupos a que pertencemos. Os meninos sabem que a socialização é o processo de inserção de um indivíduo na sociedade. Logo, devido a esta socialização, os indivíduos, eles estão constantemente a mudar de comportamento face às influências que eles sofrem neste meio. Vejamos o seguinte exemplo. Se retirarmos um copo de vinho de um amigo que consome álcool, todas as vezes que o encontrar a consumi-lo, esta ação mostra a minha atitude ou comportamento face ao consumo de álcool em relação ao meu amigo. Vamos passar agora para as componentes das atitudes. As componentes das atitudes são as seguintes: componente cognitiva, o que sabemos acerca de uma situação; a componente afetiva, o que sentimos acerca da mesma situação; e a componente comportamental, que está ligada à forma como nos predispomos a agir em relação ou em resposta à situação. Por exemplo, face à pandemia que tem assolado o mundo inteiro, Covid-19, podemos considerar como elemento cognitivo aquilo que sabemos em relação à pandemia, e como elemento afetivo, aquilo que sentimos, como por exemplo o medo de contrair o vírus ou até mesmo a revolta por existir ainda pessoas que não estão a prevenir-se. E como componente comportamental, aquilo que estamos dispostos a fazer: ficar em casa, cumprir com as medidas de biossegurança, de modo a evitar a contaminação da Covid-19. É através das atitudes que conseguimos também prever os comportamentos que se efetuam. As atitudes variam face ao objeto pelo facto de nossos comportamentos se contrariarem de acordo ao que sentimos. A esta incompatibilidade chamamos de dissonância cognitiva, por ser vivida por um indivíduo, mas o efeito causa mal-estar aos outros. Ou seja, eu não vivi a situação, mas pelo facto de vivenciar uma outra pessoa, eu sinto que aquela pessoa talvez teria sentido. Também vamos passar para a cristalização das atitudes. Por ser na idade adulta que as atitudes alteram-se com maior facilidade e tendem a estabilizar-se devido às influências do processo de socialização. É aquilo que a professora falou no início, não é? Através do processo de socialização, o indivíduo vai adquirindo novos comportamentos, porque devido às influências que ele vai sofrendo no meio. Ainda assim, também existem 3 fatores intervenientes na formação das atitudes, como sendo a persuasão. Por exemplo, eu posso decidir mudar de carro devido a uma propaganda publicitária que eu vi de um novo modelo. Também encontramos o segundo acontecimento ou acidentes traumáticos. Muitas das vezes os acontecimentos ou acidentes traumáticos, eles fazem com que a gente mude de atitude. Depois de eu presenciar um grave acidente de automóvel devido ao uso do telemóvel enquanto se dirige, eu posso decidir deixar de o fazê-lo para não ter o mesmo destino. E também encontramos o terceiro fator, que é a consistência cognitiva, que normalmente ela exerce uma ação reparadora caso se viva uma dissonância cognitiva. Bem, meninos, era tudo que a professora tinha para o dia de hoje, em relação às atitudes. Espero que tenham compreendido um bocadinho mais. E agora vamos passar para a nossa tarefa. Teremos como questão 1 a seguinte: de acordo com as componentes das atitudes, exemplifique uma situação enquadrando cada uma das suas componentes. 2. Por que as atitudes variam face a diferentes contextos sociais que o indivíduo vivencia? Muito obrigada pela atenção dispensada por vocês. Tchau e até a próxima aula.